Nós estamos começando agora mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora. Dessa vez nós vamos voltar a receber o professor italiano Federico Trolletti, que vai conversar sobre um tema sensacional. É um tema extremamente instigante, que é exatamente a arquitetura, a arte funerária e a escultura de túmulos no modernismo. É um tema que vem chamando a atenção, um tema extremamente instigante, como eu falei, e o professor Toletti, professor Federico Toletti, é uma das maiores especialidades pessoas no mundo sobre o assunto. Federico Toletti, tudo bom? Sim, obrigado, tudo bom. Espero você também. Eu fico muito feliz em voltar a conversar com o Federico Toletti, com quem eu tive a honra de compartilhar alguns momentos muito especiais no recente Congresso Internacional de Cultura Modernista, quando o professor Federico Toletti proferiu uma palestra sobre cultura modernista na Itália e também falou sobre a questão da arquitetura, da arte fúnebre, da arquitetura de túmulos, enfim, ele é um especialista no assunto e hoje ele vai falar conosco sobre o assunto. Hoje é desnecessário nós fazermos aquela pergunta mágica, né? Federico Toletti, quem é Federico Toletti? Porque ele já respondeu isso e eu acho que aqueles que acompanham o canal Arte Agora podem consultar a palestra anterior que o Federico pronunciou conosco, onde ele falou de cultura modernista, e lá vai estar exatamente quem é Federico Toletti, esse belíssimo italiano, atualmente residente em Lisboa, que é de lá que nós vamos conversar. Mas, Federico, o seu interesse pela arte fúnebre começou quando? Como foi que você despertou para esse aspecto tão importante da arte? Sì, obrigado, Alexander, por a tua introdução. Normalmente, quando se estudia a escultura, tu puoi pensare a Donatello, Michelangelo, vamos sempre a encontrar a escultura fúnebre. Tu pensa a os túmulos de la família Medici em Florencia, executados para Michelangelo, são dos túmulos. Os túmulos de Papa Giulio II, de Michelangelo, escultura funerária e de Michelangelo, mas também Donatello fazia algumas obras de escultura. E a minha pesquisa inicial, quando estudei por o meu doutoramento, fu a escultura funebre renascentista e, pertanto, studiando a scultura funebre do Renascimento, eu encontrei também a escultura novecentista do nosso cemitério, que normalmente a pessoa, quando vai in um cemitério, não pensa que lá pode encontrar das obras d'arte, porque é um lugar por enterramento das pessoas. Mas no cemitério, desde o final do 800 e primeiros anos e décades do 900, in Italia come in outros países, ha un'opera d'arte che è un'opera d'arte novecentista e modernista. Eu falo agora vou a compartilhar algumas imagens por ecco. Aqui estamos in una pequena cidade no nord Italia, è Breno, una cidade con un castello, e esiste una cultura e muitos edifícios de primeiros anos do século passado.
è un grande palazzo, un palazzo in stile arabesco, con giardin e con internamente muitas sala decorada con peça producida appositamente por este palacio. Aquí puede ver a cidade do sobra o teto. Esto é uno dos ingressos principais. Ecco, un'altra villa, un altro palazzo è agora sede della Camera Municipale e o architetto che esecutò esta obra fu architetto, pintor e decorator de todos os palacios. Aquí internamente puede ver también una pintura nella sala de jantar, una sala principale, con l'allegoria da musica drammatica e sao retratado embaixo todos os mais importantes músicos che escreveu a opera lirica, Donizetti, Puccini, Mascagni, Giuseppe Verdi. Ma questo è un'altra outras fotografia do interno, ma na mesma cidade há também um cemitério que o mesmo arquiteto ou o mesmos arquitetos, porque são muitos, que trabalharam entre na casa per a costrução do palácio da burguesia e da nobreza, trabalharam também no cemitério por edificar algumas túmulos, capella, perché per verità non è só un túmulos, ma são capelas das famílias. E questo è una capella da famílias, è o mausoleo da famiglia Laini. E o mausoleo da famiglia Laini, prima tu Alexander, falando con me, dice che tu tem una figura agnostica da religiosidade. E aqui podemos ver un mausoleo agnostico. Perché? Perché non è un mausoleo specificatamente cristiano. È un mausoleo che tem algunos símbolos, sim, ma não são todos e sempre símbolos cristianos. Por exemplo, aqui podemos ver una parte do mausoleo, ma non são cruz, não há a imagem da Nostra Senhora ou de outros santos. E un'altra, ecco qui, Laini è o nome da famiglia, l'appellido da famiglia. Ma a cultura, podemos falar de uma cultura sem símbolos cristianos, era una cultura che esistia también anteriormente ao modernismo. Aqui podemos ver o monumento funerário dell'imperatriz Maria Cristina de Áustria, executado dal grande artista Canova. E se vos va a pesquisar entre questo mausoleo, não encontraria alguns símbolos prettamente cristianos. São símbolos, podemos dizer, laicos, se pode dizer laicos, Antonio, laicos, se pode dire un simbolo laicos, che naturalmente fala do dor e da doença por la morte dell'imperatrice, ma non è un simbolo cristiano. Aquí esto parece un angios cristiano, ma non è un genio della cultura classico romana, che naturalmente è doente, come si dice sciora, piangere, sciora, sta a sciorà perché? Perché l'imperatrice è morta, ma non solo l'imperatrice. Na basilica in Roma
existe también un monumento funerario do Papa Clemente XIII, onde o Papa tens dos figuras alegóricas, ma não tienes o símbolo cristiano. Vamos a voltar a nosso argumento. Aqui, sobra, in alto, sobra todas o túmulos, há una especie de sarcófago. Una especie de sarcófago con una scritta latina, Sevi Monumenta Doloris. Non è una scritta encontrada na Bibbia, non è una scritta cristiana, non è musulmana, non è giudea, è una scritta latina encontrada no poema del poeta latino Virgilio, no poema Eneide. También esta es una demostración de cómo existe una cultura que es una cultura 360 grados, que va a pesquisar y a utilizar toda la cultura clássica como la cultura cristiana. E sempre no top del nostro túmulos ha una scultura in bronze che a prima se tu guarda parece sì un agnos con Cristo morente, ma probabilmente non è Cristo perché non tenes stigmatas, ma è un omen duente che rappresenta un generico d'or d'umanidad e non è prettamente una visao e un'immagine cristiana. E también aquí esto parece as esfinges, esta mullera que con los ojos fechados, encerrado y parece que está a dormir. Internamente encontramos la escrita, la lápide con Giuseppe Laini, que es a pessoa que es morta e falecida. Vamos en Milão. Cuando estamos en Milão, normalmente vamos a ver Leonardo nell'ultima cena, nel cenacolo, vamos a ver l'Accademia di Brera, onde fica o pintor come Piero della Francesca, o Cristo morto de Mantegna, e vamos también a la Pinacoteca della Ambrosiana, onde podemos encontrar Caravaggio, la famosa canestra con frutas, no? Ma esiste un altro lugar che è un'opera, un museo ad aria aperta, aria livre. È un cimitero monumental de Milão. Esto è l'ingresso principale, ma no grande jardim do museo podemos encontrar muitos túmulos e muitas capelas. Por exemplo, esta que parece uma igreja parece uma igreja executada solo por una famiglia. È o monumento de Ercole Marelli è l'appellido della famiglia, e vos podés ver che parece una architettura romanica, come esiste in tutta Europa, ma non è un neoromanico e pertanto si verifica che o architetto già nel secolo passato edifica una pequeña igreja
come uno stile romanico do passato. E un'altra, io acho, magnifica scultura è una edicola in italiano, sta per pequeña cappella, túmulos de famiglia. Esto è questo túmulo è da a famiglia, la famiglia milanese della nobrezza, famiglia Corner, e sta un architetto che disegna tutta l'opera, ma molto importante è Adolfo Wilten, un scultore milanese modernista che organizza, disegna a scultura in bronzo che dà come una pala, un altar mor in fronte alla cappella. Ma una cosa importante, questa architettura che è novecentista, modernista, ma o punto di riferimento è o grande mausoleo di Teodorico che ha in Ravenna. Ravenna è una das mais grande cidade do Impero Romano, è Roma, Milano, Costantinopoli e Ravenna. Teodorico, imperatore do romano, fase costruire un mausoleo in Ravenna, naturalmente per a sua famiglia, e o mausoleo di Teodorico, che ancora esiste in Ravenna, è a chi esiste aquí un confronto con esta cupola che possiamo vedere na immagine da famiglia Corner e o mausoleo di Teodorico. Questo cosa significa? Che no final di 800 e o inizio 900 esiste sì una cultura modernista che paresse un controsenso modernismo perché guarda anteriormente, non guarda passato, ma non è verdad. O grande pintore e scultore e arquitetos modernistas guarda ao futuro, ma sempre con una visão endireçado do passato. Questo mausoleo è una dimostrazione come in un'opera modernista ha sempre un pequeño riferimento al passato. Ma perché? Perché nos somos aquí, porque antes de nós há um passado que é o passado romano, muito importante. Agora vamos a ver alguns detalhes. Alexander, tu tens algumas perguntas? Tu pode intervenir se quer. Ecco, aqui podemos ver detalles da escultura. Sabe cosa parece un poco? A rappresentação também aqui da doença, do dor. Não é a Virgem, Nossa Senhora com Cristo. Eu penso ao campo de concentramento. Guarda come in esta scultura parece que já tens todas a doença do nazi e do campo de concentramento. É come se o scultor tem una mente che già no futuro e già percebe con o seu animo a cultura e a doença del Novecento, la cultura e la doença do campo nazi, e esta parece un monumento ao internados no campo de concentramento, ma non è, perché a datação è 1929. Vamos avanti.
aqui existe o túmulo do grande diretor d'orquestra Arturo Toscanini. Arturo Toscanini, que trabalhou também em Sudamérica, se faz construir este túmulo que tem alguns riferimentos Liberty, há sempre no cemitério monumental de Milão. Vos pode ver como todos os túmulos são muito diferentes, porque na cultura modernista vai a implicar muitos estilos diferentes que um pouco guarda ao futuro, um pouco guarda ao passado. E aqui é um outro exemplo, Alexander, que tu gostaria, perché è un túmulo che non parece un túmulo funebre. Parece una lapide, un monumento do parco di una cidade. E ha sempre no cimitero monumental de Milano e Ulrico Oepli è un uomo di cultura, un grande uomo di cultura de Milano. E questo túmulo sta in un lugar entre no cimitero che è o riparto da pessoa acattolica. Pertanto, internamente o cimitero italiano modernista esiste un reparto por os católicos, un reparto por ortodoxos, un reparto por os judeus hebreus e também un reparto por as pessoas sem una fé religiosa. Eu acho que também isto é già modernismo, perché anteriormente non esistia un túmulo sem fé, sem religião. E esta pessoa, Oepli, se tu pode ver ali, está naturalmente o nome, l'appellido, quando nasceu, quando morreu, Elisabetta, una mulher, algunas escritas sopra, la vita bene spesa lunga è una frase di Leonardo, ma toda a cultura è totalmente sem símbolos de religião e de fé católica ou judea ou ortodossa. Esto, ora podemos falar, esta é uma pequena introdução de alguns temas dos túmulos e da cultura modernista no cemitério. É importante ver que os grandes escultores italianos e os grandes arquitetos trabalharam por os palácios, a grande impresa nacional, por o Palácio do Correio, por construir uma praça, mas trabalharam também no cemitério, como com edificação de igreja, capela, túmulos e escultura em mármore e em bronze. Também la presença do bronze, eu acho que sempre un link, una ligação alla cultura romana, porque nós, no período romano, a Grande Roma, encontramos muitas estátuas em bronzo, também naturalmente em mármore a maioria, mas encontramos muitas estátuas em bronzo e o utilizzo do bronzo è sempre un riferimento, è sempre una garanzia, un riferimento al mondo e alla cultura romana. Fa una pequena pausa, Alexander, se tu Quero sim. quer. Sim. Quero sim. Na semana passada, o Canorte agora conversou com a professora Bruna Mergulhão, que está fazendo o doutoramento em Lisboa, acredito em antropologia, e ela estuda exatamente a ressignificação das cerimônias fúnebres
E uma coisa que ela chamou a atenção é que as cerimônias fúnebres todas se parecem, mas elas guardam uma diferença entre si pelos detalhes. E ao longo da nossa entrevista, que foi muito agradável e muito consistente, ela falou que existe uma diferença grande entre o funeral das pessoas pobres, que é muito mais simples, e o funeral das pessoas ricas, que é muito mais sofisticado. E a gente nota exatamente isso, Federico. Eu não sei se você também tem essa percepção. Sì, no, questo è una questione molto importante, anzi, molto obrigado por la pergunta. Todos os túmulos que eu aqui encontrei e falei nesta entrevista são os túmulos de pessoas muito ricas. Não existe uma pessoa pobre entre esta apresentação. É verdade, porque se diz que nós somos não igual durante a vida e também durante a morte, porque existe o funeral, o serviço litúrgico e a tomba, o túmulo, diversos, porque diversos são a riqueza da pessoa. Em Itália existia no passado, se dizia o funeral, se diz funeral também em brasileiro? Sim, sim, sim. Funeral, Sim. a cerimônia de enterramento. O Funeral. funeral, se diz funeral de prima, funeral de segunda e funeral de terceira. Porque em base ao seto, a condição econômica da pessoa, e se era nobre ou se era pobre. Naturalmente, o funeral de primeira categoria utilizava os músicos, muitos cônegos, muitos padres durante a cerimônia, e no Itália do Sul existia também a pessoa que chorava, se diz, chorava a pagamento. Carpideiras. Ah, in italiano si dizia, un italiano antico, as preficas, che è Sim, tipico do mundo da Grécia. sei. E effettivamente la tradição há no sul d'Italia, che sta perto a Grécia. A mulher che chorava tinha un pagamento por o seu serviço durante o funeral. Federico, é, nessa nossa entrevista anterior, eu lembrei que na Tailândia, as empresas funerárias, durante um certo tempo, elas foram controladas pela máfia. E a máfia controlava não só as empresas funerárias, mas também as boates. E as pessoas iam contratar um serviço funerário e eram obrigadas a comprar também um show de striptease. E surgiu a figura da stripper de, de funeral. Então, além das carpideiras, que são essas mulheres que choram por dinheiro, das pessoas que fazem discursos por dinheiro, também surgiu a figura das dançarinas exóticas que faziam striptease durante os funerais. Então, imagine, Questo imagine, non sabia questo. é, Lo striptease erótico, no. esse costume surgiu na Tailândia, me parece que em Bangkok, justamente porque a máfia passou a controlar também as empresas fúnebres. E o interessante é que, passado o tempo, as empresas, as empresas funerárias se livraram da máfia, mas o costume das strippers de funeral permaneceu. Então, hoje em dia, segundo me consta, o funeral das pessoas jovens e que têm dinheiro normalmente inclui a apresentação de um striptease.
Não, obrigado, porque não sabia isso. Não? A mulher que chora, sim, a mulher que fa o striptease, não sabia. É muito engraçado. E no Brasil, existe também os túmulos mais grandes, novecentista, no vossos cemitérios? Sim, no Brasil, existe as famílias ricas costumam mandar fazer túmulos mais ricos, túmulos mais vistosos. E o interessante, por exemplo, que na minha cidade, o maior cemitério é o cemitério de Santo Amaro, e lá Santa Marta. alguns dos principais túmulos das famílias ricas, os ladrões aproveitaram esse período que havia uma vigilância menor para roubar as esculturas. Então, roubavam as esculturas no Recife, por exemplo, e vendiam em antiquários em São Paulo. Então, eventualmente, uma pessoa comprava uma estátua de um anjo, um santo, e enfim, um menino Jesus, alguma coisa assim, e no fundo estavam comprando estátuas que originalmente estavam no cemitério. E o interessante é que os brasileiros, nós carregamos uma tradição latina muito forte, mas os brasileiros eles têm muito medo de tudo que diz respeito à morte. Ah, sim, Então, sim. eu tenho certeza que se algumas das pessoas compraram aquelas estátuas a peso de ouro soubessem que tinha sido originalmente vindo de um cemitério, elas não iriam usar. E nós temos também alguns escultores muito famosos, especializados em peças fúnebres. Eu destaco, por exemplo, o escultor Cavani Rosas, um escultor nordestino muito famoso e que se especializou em peças para cemitérios. Eu lembro ainda um dos cemitérios mais famosos da América do Sul é a Recoleta. Recoleta fica em Buenos Aires e é um cemitério muito bonito e virou uma atração turística de Buenos Aires. Então, não sei se você conhece Buenos Aires, Não mas conheci. é uma cidade muito agradável, muito bonita. E quando você estiver lá, você vai procure conhecer a Recoleta. A Recoleta é um bairro muito fino, muito bonito, muito agitado, com a noite muito agitada, muitos restaurantes, muitos bares. E um dos pontos altos da Recoleta é justamente o cemitério da Recoleta, que abriga os restos mortais de alguns dos personagens mais importantes do país, entre os quais a Isabelita Perón, enfim, mortos famosos, né? Existem os mortos que carregam a fama para toda a eternidade. Isso é uma coisa muito Sì, interessante. Dalton, o problema do ladrão no cemitério é um problema porque algumas obras não são muito importantes, mas como tu dizes, algumas obras no cemitério de Milão, agora, durante a noite, estão a guarda por controlar, porque alguns escultores que trabalharam no cemitério de Milão, as suas obras atualmente são no maior museu de arte contemporânea do mundo. Tu pode ir lá, roubar uma peça e são muitos milhares de euros. É verdade, porque é um problema, porque naturalmente tu não pensa que o cemitério é um museu, porque no museu está completamente encerrado, alarmado, de noite, a videosorveglianza. E o cemitério normalmente não há toda esta estrutura de sorvegliança. E eu creio que algumas pessoas vão roubar um furto, um típico da escultura de algumas peças muito importantes. Temos de
controllare e guardare con videosorveglianza, con allarmes, también os monumentos ora. Anteriormente era só as igrejas. Normalmente in Italia roubaram na igreja. Agora se rouba também no cemitério. É um problema, sim. A questão do cemitério é uma questão assim muito interessante. Eu acho que, pessoalmente, eu acho um ambiente muito, eu não diria agradável, mas um ambiente muito tranquilo. Se você visita um cemitério, tem a carga emocional que está acompanhando um funeral, você vai ver no cemitério coisas interessantes. Você vai ver, por exemplo, muita tranquilidade. Eu não conheço ninguém que vá para um cemitério fazer algazarra, fazer barulho, fazer O confusão. barulho, sim. Né? O cemitério é um lugar muito tranquilo, é um lugar de paz. Normalmente, naturalmente, se as pessoas têm medo de fantasmas, se as pessoas têm, aí é diferente, né? Mas e o cemitério também é um ambiente que naturalmente ela afasta as pessoas mais temerosas, as pessoas que têm mais medo do sobrenatural. E, e por afastar as pessoas que têm medo do sobrenatural, é um ambiente propício para a ação quem não tem medo do sobrenatural. Não é? Então, Sì. o roubo ele não se limita, Federico, apenas às obras de arte que ornam os túmulos, mas eles chegam aos cadáveres. Ah, Então, sì. muitos cadáveres são profanados para que os ladrões possam roubar próteses dentárias de Sì, ouro, sì. enfim, valores. É uma coisa muito complicada. E eu fico estupefato porque as pessoas não têm tranquilidade nem após a morte. Ne Não ha tem, presa amore. nem Sì. após. È verdade, è verdade. Ma tu pensa, Dalton, una consideração. A nostra conoscença, o nosso estudo sobre as culturas antigas são indirizzada nos cemitérios. Gli egiziani, as pirâmides, são tombas. Tumbas. Tutankhamon, tutto o ouro do ouro de Tutankhamon, encontramos nas tombas. As necrópolis romanas. A história da arqueologia é a história das necrópolis, das tombas, Perfeito. dos túmulos, sim. Taj Os Mahal. corredores fúnebres. Taj Mahal na Índia. Mas Mahal, sim. Eu acho que o maior monumento da humanidade, desde a sepultura paleolítica com a pessoa com um pouco de preda, de pedra em torno, alguns barros, não? Até a escultura modernista de hoje, è una storia dell'umanità attraverso a storia della morte, a Perfeito. storia do tombas. E durante todos os períodos do mundo e em todas as culturas, há túmulos, escultura, objetos preciosos nas tombas. A storia dell'umanità e della scultura e dell'arte è também a Perfeito. storia do cemitério. Perfeito, é claro, né? E aí, tem uma coisa também que eu não sei se você já atentou, se você concorda comigo, mas em relação à morte, ao funeral, de alguma forma, uma superposição entre a arte e a religião. Me parece que, no momento do funeral, há, em grande parte dos casos, há uma preocupação religiosa
para encaminhar o espírito para o post-mortem e a arte para marcar a presença do morto em vida. Se tu pensa una cosa, quando a nostra specie umana diventa umana, anteriormente era, come si dice, macaco, simia, come che si dice, monkey, Sim, come che sim, si macaco, símio. macaco. In un periodo è macaco, poi è umano. Qual è una das differenze macaco umano? Que humano va a enterrar os seus amigos. È una grande differenza. L'interramento das pessoas è un fattore de distinção entre o gênero animais, gli animais e os humanos. E normalmente quando inizia l'interramento das pessoas, inizia também l'utilizzo do corredo. E perché inizia l'interramento? Perché o genere umano comincia a pensare che dopo la morte esiste un'altra vita. L'inizio dell'interramento è também l'inizio di una concessão di ver una vita che non si vede, ma che sarà no futuro. È un grande mutamento do genere umano. É isso mesmo. É uma coisa que eu não sei se ocorre na Europa, mas na América, mais Américas, vamos dizer assim, numa fase mais moderna, quando eu me refiro moderno, me refiro a uma fase mais recente, uma fase mais recente. Se pensou em muitos cemitérios, chamados cemitérios parque. São cemitérios que não apresentam tumbas, apresentam um gramado, e naquele gramado, então, as pessoas fazem as covas para sepultar seus mortos. Então, não há túmulo, apenas um gramado. Por exemplo, o cemitério de Arlington, né? Aquele gramado assim. Igual aqui, existem outros cemitérios. Aqui em Pernambuco, né, no meu estado, há um cemitério chamado Morada da Paz. Também não há. O nome é esse, Morada da Paz. Não sei por que paz, né? Mas, e o cemitério mais tradicional é justamente o Santo Amaro. Eu, pessoalmente, não tenho grandes preocupações com a questão transcendental, até porque, embora eu não tenha religião, eu acredito muito em Deus. Então, o que vai acontecer comigo após a minha morte é uma tarefa de Deus me cuidar. Eu me coloco nas mãos dele. Mas tenho muita preocupação com a história. Não me preocupo com a morte, mas me preocupo com a história. Então, do mesmo jeito, da mesma forma que eu publico livros e os assino, os livros estão, a pessoa que compra um livro meu está lá. Alexandre Santos é o autor do livro. Então, do mesmo jeito que eu me preocupo em assinar os meus livros, eu gostaria de ser sepultado em alguma tumba, em algum túmulo, para que depois as pessoas possam saber, aqui jaz, aqui está o corpo de Alexandre Santos. Minha esposa, ao contrário, então eu comprei, Federico, já um terreno, pequeno terreno, no cemitério de Santo Amaro. E vou mandar construir um túmulo. Não sei como ainda, mas vou mandar construir um túmulo. Minha esposa, ao contrário de mim, ela não é religiosa. Ao contrário de mim, ela é religiosa. É religiosa, sim. Mas não quer fazer isso, então ela quer ser cremada. Eu já disse, eu não quero ser cremado, eu quero ser enterrado, quero ser sepultado na tumba, no jazigo. Eu vou mandar construir no cemitério de Santa Amaro, num terreno que eu já adquiri. Então, já está lá o terreno.
E eu gostaria muito que, no futuro muito remoto, assim espero, você, quando vier ao Recife, visite o cemitério de Santa Amaro para poder ver a minha túmula, meu túmulo. Perfetto, sì, sì. Ecco, è interessante, Alexander, che a nossa conversa era sobre o modernismo e falamos também da pré-história, mas eu acho que é um argumento muito vasto, que o modernismo é só o final de uma história que inicia com a história dell'umanità. E... No nosso congresso, eu apresentei uma tese que eu não sei, você não teve tempo, você estava muito... para quem não sabe, o Federico Toletti foi quem organizou a dinâmica quem coordenou a dinâmica do congresso. O congresso foi idealizado pelo Dalton Sala, teve a produção executiva e a coordenação geral de Mila Simões de Abreu, uma dupla sensacional, e quem fez a coordenação da dinâmica foi justamente o Federico Toletti, que além de fazer a coordenação, ele também apresentou um trabalho magnífico. Então ele não teve tempo para observar as coisas. Teve presente o tempo todo, coordenando, ajustando, mas evidentemente que bom, no Congresso, Federico, eu defendi uma tese que eu acredito é que eu sou escritor, pelo fato de ser escritor, eu tenho muito cuidado com o significado das palavras. Então, eu tenho muito medo do que acontece com as palavras. Evidentemente que eu não vou dizer que um artista modernista esteja querendo fazer fake news. Não é isso. A palavra tem um significado, né? Então, eu acho, quando Baudelaire, lá atrás, falou em modernismo, ele quis dizer, eu acho, que o modernismo é a forma como o artista age em relação à sua época. Então, os artistas que ousam de alguma forma se insurgem contra a mesmice, contra a tradição, eles fazem modernismo. Então, quando Picasso ele recorreu a formas estranhas para representar sentimentos, ele fez modernismo. Quando uma banda, Elvis Presley, revolucionou a música, ele fez modernismo ao seu modo. Então, cada época tem um modernismo. No meu modo de pensar, cada época pode ter um modernismo. Então, por exemplo, quando o surgimento dessa arte de rua, que as pessoas vão para as ruas fazer, cantar, elas vão para as ruas pintar nas paredes coisas, chamam arte de rua, não sei, é uma espécie de arte rupestre nas ruas. E faltou, não sei se... Nós estamos retomando a nossa conexão com o professor Federico Toletti. Essa interrupção do programa original ela foi truncada por uma instabilidade no sinal da internet e, evidentemente, nós não iríamos terminar o programa sem que Federico Toletti tivesse a chance de se despedir do público do Arte Agora e nós transmitimos nosso abraço caloroso, o nosso agradecimento, nossa admiração por esse intelectual europeu que vem dando tantas contribuições à cultura de todo mundo. Federico Toletti, a palavra é toda tua. Sì, obrigado, Alexander. Eu quero também desculpa ao teu follower por o meu português, mas é um português um pouco estudado durante a minha visita no Portugal, pertanto è un português mínimo, basilar. E quindi peço desculpa. Tu é sempre muito gentil, o teu programa eu acho que é um programa
innovativo e muito interessante, porque é um programa inclusivo de muitos temas e argumentos. Portanto, eu sou muito feliz de falar contigo e com o teu follower, e espero a próxima vez. Eu sou disponível dall'Italia quando tu quieres. Sono molto felice e molto obrigado. In italiano si dice molte grazie per Muito la tua obrigado. gentilezza.